Juízes, capítulo 2, versículo 7, versículo de número 10. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. Mais uma vez a Tua igreja se reúne para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, nós queremos nesta noite, mais uma vez, Senhor, te pedir. Ó Deus, como a parábola, Senhor, que lemos esta noite. Ó Deus, que o Teu povo seja como terra fértil, que tenham ouvidos e ouçam, que tenham olhos e vejam, Senhor, e que se a Tua palavra prosperar aqui esta noite, glória será dada ao Teu nome, louvor e honras ao Teu nome, porque sabemos, Senhor, que de nós mesmos nada podemos fazer. É Tu quem dá o crescimento, é Tu quem faz crescer. É Tu, Senhor, quem limpa a mente dos Teus servos para que eles compreendam a Tua palavra. Faz isto esta noite mais uma vez, Senhor, e a glória será sempre Tua. Amém. Podeis assentar. Queridos irmãos, antes de nós iniciarmos a mensagem desta noite, eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação na mensagem da semana passada, em que nós falamos sobre inconformidades tribais. E se os irmãos lembram, nós falamos aqui de como as tribos se comportaram de forma diferente, de forma que não correspondia àquilo que foram ensinados a fazer. E algumas tribos executaram a expulsar todo o povo a quem Deus tinha mandado expulsar. E outras fizeram o contrário, mantiveram aquele povo entre eles. Glória a Jesus. Falamos sobre isso e dissemos que por conta desta atitude, por conta desta maneira de agir, cada tribo teve uma decisão autônoma e não segundo a vontade de Deus. Ao operar segundo a sua própria vontade, a sua própria perspicácia, as suas intuições, a sua vontade, elas fizeram uma coisa que nós não podemos fazer. Mesmo que achemos que estamos com razão, não desobedeça a Deus. Então, aquelas tribos ficaram ali nas redondezas. E hoje, nós vamos falar sobre o que acontece com um povo que não aparta de perto de si nações diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes. E as consequências disso quando o tempo passa. Falaremos de um povo sem memória. Falaremos de um povo que na realidade usa o que nós podemos chamar de memória seletiva. Lembra mais do que aquelas nações contam, aquelas nações apresentam, do que aquilo que Deus disse, daquilo que Deus fez. E tudo isso começa a acontecer, segundo as Escrituras, após a morte de Josué e daquela geração que viveu junto com Josué. Enquanto Josué estava vivo, o povo serviu ao Senhor. Mas veio uma nova geração que não conhecia ao Senhor. E elas, por isso, não tinham memória. Eu gostaria de fazer uma pequena demonstração, antes de entrarmos na mensagem, sobre
como isso acontece na realidade? Eu vou perguntar, eu preferia que os jovens respondessem, mas todos estão livres para perguntar. Há uma data para responder. Há uma data interessante que os colégios hoje comemoram, que você pode participar de uma festa na sua escola. Ela acontece no dia 31 de outubro. Que festa acontece no dia 31 de outubro? Qual? Halloween. Isso é fruto de um povo que está próximo de um outro povo com outros costumes. Porque se você tivesse ligadinho, no dia 31 de outubro, nós comemoramos a Reforma Protestante. Quem sabia que a Reforma Protestante acontece no dia 31 de outubro? Levanta a mão. Observe que nós temos aqui um problema. Por estarmos acostumados, vivenciando na convivência de outros povos, nós lembramos mais que no dia 31 de outubro acontece o Halloween do que a Reforma Protestante. Aí você pensa assim, como é que Israel esqueceu? Como é que Israel não conhecia a Deus? Exatamente porque aqueles povos que ficaram ao seu redor fazia com que as suas festas, as suas devoções, os seus cultos fossem perdendo o valor de significado para os seus filhos. E outras festas, e outras comemorações, e outras datas, ou às vezes as mesmas datas, eram usadas de forma dupla, usadas de forma diferente, justamente para que a ideia de Deus, a concepção de Deus, a memória sobre Deus fosse esquecida por Israel. Então, 31 de outubro, sim, é o Halloween. Mas antes de ser o Halloween, é comemorado o dia da Reforma Protestante. Entende isso aqui? Muito bem. Foi isso que aconteceu com Israel. A proximidade daquele povo, a vivência com aquele povo, fez com que eles esquecessem do seu Deus. Queridos, como essas coisas acontecem? Às vezes nós distanciamos o acontecimento da nossa realidade. Eu gosto de trazer o acontecimento para a nossa realidade, para que você possa notar como é fácil, como é muito minucioso, mas vai acontecendo, e com o passar do tempo, a gente não lembra mais que no dia 25 de dezembro, nós falamos sobre Papai Noel. Não, é sobre o nascimento de Jesus. Sei que a data não é essa, sei da polêmica que existe ao redor da data, mas compreenda uma coisa: os nossos filhos precisam saber que um dia o Salvador nasceu, e não importa se alguém deturpou a data, não é essa, se não é preciso que nós relembremos aos nossos filhos que Jesus Cristo, o Salvador, Ele nasceu. Aleluia! Glória a Jesus. E quando o inimigo mora ao lado, queridos, e quando o vizinho, e aqui falo de forma figurada, para você não chegar em casa querendo, não é, brigar contra o seu vizinho, mas quando o vizinho, ele é contrário à sua fé, quando ele é contra as suas crenças, quando ele está misturado na sua família, não é? Porque foi o que foi acontecendo com o povo de Israel. Então, as nossas festas vão perdendo o nosso valor, e nós vamos deixando com que os vizinhos coloquem os valores da festa deles. Porque o inimigo está morando ao nosso lado. Então, queridos, eu quero me lembrar que é um ditado muito comum, mas é um ditado que eu creio que vale a pena nós
repetimos aqui. Eu ouvi muito da minha mãe. Quem não ouve conselho, ouve coitado. No livro de Juízes, capítulo 2, versículo de número 2, a palavra de Deus diz assim: e quanto a vós, não fareis concerto com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes a minha voz. Por que fizestes isso? Observe, a ordem de Deus não era, como dissemos a semana passada, não era fazer acordo com Cananeu, não era transformar Cananeu em tributário, não era transformar os gibeonitas em carregadores de lenha ou de água. A palavra de Deus era clara, a ordem de Deus era clara: expulsem da terra. Eu quero falar algo para vocês. Não importa quanto tempo você saiu do mundo, expulse tudo. Aleluia. Ah, pastor, mas eu tenho pouco tempo de convertido. Expulse logo tudo. Enquanto você manter ligações, enquanto você manter memórias, enquanto você manter, deixa eu falar aqui, fotografias daquele passado, daquele tempo que você servia a outros deuses, que você praticava outro tipo de crença, que você se juntava com outras pessoas para ir praticar determinadas coisas, enquanto você guardar memórias, você vai estar sempre contaminando a sua nova identidade. Aleluia. Algumas pessoas não entendem, mas a Bíblia é clara: quem não ouve conselho, ouve com coitado. A luz não combina com as trevas. Ah, pastor, mas como é que eu vou deixar meus amigos todos? A luz não combina com as trevas. Mas eu sempre andei com eles. Eles sempre andaram comigo, são meus amigos. A gente saía para farrear e tal. Agora eu não farreio mais, mas eu quero continuar saindo com eles. A luz não combina com as trevas. Em algum momento você será contaminado. Deus está lhe dizendo esta noite: expulse tudo. Glória. Porque eles não ouviram o conselho. Juízes capítulo 2, versículo 3. Vocês vão ter um problema para o resto da vida. Enquanto não expulse, o problema continua com você. Pelo que também eu disse: não os expelirei diante de vós, antes estarão nas vossas costas. É Deus quem está dizendo ao povo de Israel: estarão nas vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. Sabe o que Deus está dizendo a Israel? Vocês vão carregar esse fardo sempre. Vocês não me ouviram. Eu disse era para expulsar todo mundo. Vocês deixaram? Vão carregar esse peso sempre. E os deuses deles vos serão por laço. Deixou o povo na terra? Morre Josué. E agora começa a haver a troca de identidade. Ao invés de Israel, ao invés dos crentes fazerem a diferença na sua família, agora a família faz a diferença nos crentes. Deixa eu contar isso aqui, por favor. Eu passei um tempo afastado da igreja, e quando eu ia passar Natal com a minha mãe, se eu quisesse, eu tinha que ir para o culto, porque ela não deixava de ir para o culto para ficar me esperando. Se eu quisesse passar o ano novo com a minha mãe, eu tinha que ir para a igreja, porque ela não deixava o culto para ficar em casa. Eu não sei como é que você está administrando a sua vida dupla, mas eu tenho algo para te dizer esta noite: é você que tem que trazer a sua família para a igreja, não é a sua família que tem que levar de volta você para o mundo. É verdade, aleluia. Ah, pastor, não vou para o culto não, porque hoje
vai estar todo mundo da minha família lá e eles não são crentes, eu vou ficar lá. Não, faz o contrário. Traz eles para o culto. Aleluia. Glória. Israel não conseguiu fazer isso. Ao invés de Israel convencer aqueles moradores, que era para ter expulsado, não conseguiu. Agora, ao invés dele trazer aquele povo para o culto, eles foram para o culto deles. Aleluia. Mas tudo isso acontece porque Israel perde a memória. Deus deixou para Israel diversos memoriais para que ele não se deixasse perder aquilo que Deus fez. Um dos memoriais, você pode abrir a sua Bíblia se quiser, senão eu leio aqui para você. Êxodo capítulo 12, versículo de número 25. Eu vou falar aqui e você vai compreendendo aí, por favor. Queridos, não pode e não se deve permitir, porque a gente tem um costume de que a gente até lembra do dia da festa, a gente esquece o que está festejando. O passar do tempo faz a gente lembrar de fazer a festa, mas esquece de lembrar o que está festejando. No nosso aniversário, por exemplo, a gente lembra de fazer a festa, mas se a gente lembra de estar festejando as bênçãos que Deus nos deu durante todo aquele ano, já percebeu isso? Normalmente a gente lembra, não fazer a festa, mas a gente lembra que a festa deve ser um memorial das bênçãos que Deus nos deu durante aquele ano, de como Ele nos abençoou, de como durante, por exemplo, uma pandemia, enquanto outros não vão mais poder comemorar o seu aniversário, enquanto famílias estão chorando, você está vivo, você deve sim festejar, mas lembre-se o que é que você está festejando. Israel tinha uma ordem, e eu quero dizer isso aqui para vocês: eles não pararam de fazer a festa. Como é que agora não se lembravam mais do que Deus tinha feito? Êxodo capítulo 12, versículo de número 25. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Israel ainda estava saindo do Egito. Deus está dizendo: quando vocês entrarem na terra, celebrem a minha Páscoa. Não adianta você querer correr a Bíblia, porque Israel festejava a Páscoa todos os anos. Então, pense isso aqui, por favor. Aqueles que tinham e que estavam agora esquecidos, que não conheciam o Senhor, eram os mesmos que celebravam a Páscoa. Mas a Páscoa deveria ser explicativa. Volto a falar sobre o Natal. Natal não é Papai Noel. Natal é Jesus Cristo nascendo. Volto a falar da Páscoa para os nossos dias. Natal não é ovo de chocolate. Por favor, não se permita deixar seus filhos sendo enganados. A Páscoa é a passagem dos hebreus. É a morte através daquele anjo. Não é de ovo de Páscoa que falamos na Páscoa. Nós falamos de quando Deus tirou o povo dele do Egito. Não deixe o seu filho ser contaminado. Lembra que eu te falei? Enquanto para Israel era possível expulsar o povo da terra, para nós não. Nós temos que viver aqui, desse jeito. Tem gente fazendo propaganda de ovo, e eu na minha casa dizendo: Jesus morreu. Oh glória, aleluia.
Essa é a nossa Páscoa. 1 Coríntios 5:7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Enquanto o mundo faz propaganda dos seus apetrechos, daquilo que eles querem vender, enquanto eles falam de coelhinho, o crente deve manter o seu filho ouvindo: Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Aleluia! Oh, glória! Porque, queridos, entenda isso aqui. Nós vamos passar. Nós vamos passar. Em algum momento, nós vamos embora. Seja de uma forma ou de outra. O pastor Barrete um dia sairá do bairro Machado. Mas a igreja do bairro Machado continuará aqui firme. Ei, Cristo é a nossa Páscoa. Dá para entender isso aqui? Não pode mudar o discurso. Porque aquele pastor foi embora, vamos falar de outra coisa. Vamos dar as nossas crianças da escola bíblica dominical no dia da Páscoa, vamos dar coelhinho para eles. Não, Jesus Cristo, a nossa Páscoa, se sacrificou por nós. Israel fazia festa, mas perdeu o sentido. Israel comemorava a Páscoa, mas deixou que se perdesse o verdadeiro sentido da Páscoa. Era para dizer aos seus filhos, quando eles perguntassem: que culto é este, meu pai? Aleluia. Era para dizer: olha, quando nós estávamos escravos no Egito, aleluia, quando nós estávamos escravos do Egito, Deus mandou que nós fizéssemos assim, 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 e nós fomos guardados enquanto os primogênitos dos egípcios morreram. Dá para entender isso aqui? Há uma festa a ser celebrada, mas essa festa precisa ser celebrada com o sentido certo. Estamos no mundo. Aqui não dá para fazer o que Israel deveria ter feito. Não dá para pegar o seu vizinho, não dá para pegar o seu parente e mandar embora. Você precisa aprender a lidar e conviver com essas pessoas e com o mundo que nós estamos. Mas você não pode deixar, você não pode permitir que as nossas festas sejam deturpadas. Elas são o nosso memorial. Aleluia. Glória a Deus. Jesus é a nossa Páscoa, pastor, é. E quando é que a gente celebra isso? Todo domingo, 1º do mês, na nossa igreja, tem ceia ao Senhor. É a nossa Páscoa. O dia que o Cordeiro foi morto. É um memorial. Lembre ao seu filho: não, isso aqui não é só comer pão, não é só tomar suco de uva. Isso aqui é a nossa Páscoa. Jesus foi rasgado, Jesus foi morto. Foi Ele quem nos disse: continue fazendo isto em memória de mim. Jesus está mandando um recado para a igreja. A ceia do Senhor não é simplesmente uma festa dos crentes, em que a gente alegra o nosso coração, em que a gente pode ser batizado com o Espírito Santo, ou falar em línguas estranhas. Não é simplesmente isso. É autoexplicativo. É preciso dizer aos nossos filhos que a nossa ceia não é algo comum. A nossa ceia é um memorial que vai durar até a eternidade, dizendo todos os dias: porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Pai, porque todo domingo tem, porque a nossa igreja convencionou que é de mês em mês, mas você precisa fazer o memorial todos os dias. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Queridos, nós estamos perdendo as nossas essências, porque a gente não consegue mais separar as coisas. No mundo tem também muitas celebrações, mas as nossas celebrações, elas têm motivo, elas têm história, elas têm conteúdo, elas têm glória de Deus, elas têm poder de Deus. Não é como o mundo faz, é como os crentes fazem. Glória a Jesus. E a gente vai deixando. Irmãos, tem um negócio perturbando a igreja:
Foi assim com Israel e nós estamos deixando acontecer conosco. Tem nada não, tem muita coisa sim. Ah, mas isso aí não tem nada não, bobagem. O que é que tem comprar o ovo da Páscoa no dia da Páscoa? Não tem nada não. Mas o seu filho está aprendendo que na Páscoa se fala de ovo e você está sendo o causador disso. Você é hebreu, você é Israel, você é povo de Deus, você é diferente. Deixa eles fazer assim. Depois, daqui a 2 meses, vai lá e compra um ovo, um chocolate, uma caixa de chocolate, não me importo, mas no dia você tem que falar das coisas de Deus. Aleluia! Para que seu filho não seja contaminado como Israel foi. Deus deixou a festa para que eles fizessem memória. Existe uma importância na memória. Existem marcas, existem lugares, existem altares que Deus estabeleceu para que o povo não esquecesse. Abra sua Bíblia no livro de Josué, capítulo 4, versículo de número 21, 22 e 23. Quando Israel estava diante do Jordão, já havia um certo tempo que Israel tinha conseguido ultrapassar o Mar Vermelho a pés enxutos. E talvez algumas pessoas que não estavam naquela geração começassem a duvidar. Aí Deus vai dizer assim, olha, e falou aos filhos de Israel dizendo, quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais dizendo, que significam estas pedras? Aleluia! Se você conhecesse o contexto, você já estaria glorificando a Deus. Mas eu vou te ajudar. Israel está para atravessar o Rio Jordão. E Deus dá uma ordem a Josué. Josué, coloca o sacerdote na frente. Separa um homem de cada tribo. Cada homem vai pegar uma pedra do fundo do rio e vai erguer um altar, uma coluna. E nesta coluna, quando seus filhos perguntarem que pedras são essas, vocês vão dizer, foi quando o nosso Deus, o mesmo que fez passar o seu povo pelo Mar Vermelho, fez também o seu povo caminhar a pés enxutos no Rio Jordão. Aleluia! Não permita que você jogue fora as memórias. Aleluia. Tem coisas que aconteceram na vida, na nossa vida, na nossa trajetória, que não é para você jogar fora, porque já passou, ficou velho, não é para você deixar ali como referência. Oh, glória a Deus! Aleluia! É como referência, porque alguém vai te perguntar, mas o que é isso aí, pastor? O que é isso aí, Josebi? O que é isso aí, pastor Paulo? O que é isso aí, irmã Ilha? Isso aí é as pedras que eu tirei do fundo do rio, quando Deus me fez passar a pés enxuto. Aleluia, Jesus! Aleluia! Há uma importância na memória. Porque o pastor passa. Porque o pastor Paulo também passa. Porque o irmão Josebi passa. Todos nós vamos passar na nossa história. E o que deve permanecer para gerações futuras é a nossa história de fé. Aleluia! Não deixe perder a história de fé que Deus construiu na sua vida. Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus! Queridos, eu queria falar sobre isso aqui. E eu vou falar com cuidado para que você não esqueça o que eu vou dizer. Tem coisas que aconteceram na sua vida no passado, que deixaram pedras, que deixaram marcas, que deixaram cicatrizes. Não se preocupe. Preste atenção nisso, por favor. Não faça plástica na cicatriz. Entenda isso aqui. Não faça plástica na cicatriz. A cicatriz é a lembrança de que você passou por aquilo, mas foi curado. Oh, glória! Glória! Glória a Deus! Queridos irmãos, nós vivemos um tempo. É um tempo difícil.
e que nós temos perdido algo precioso. Para que a gente não perca a nossa memória, para que as pessoas que virão depois de nós não percam a memória. Ah, Jesus, é preciso que você visualize certas coisas, grave, e todas as vezes que você reveja, você lembre: é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Oh, glória! Glória a Deus, aleluia. Aleluia! Escute isso aqui. Tem coisas na vida do crente que elas devem ser passadas por tradição. Não precisa Bíblia. É você contar. É você contar a história para o próximo. É você contar para os seus irmãos. É você fazer com que ele se lembre como era antes. Eu sou, queridos, um saudosista. Eu gosto das coisas do passado. Eu gosto dos hinos antigos. E as pessoas às vezes dizem: mas pastor, saudosismo é algo... A vida é para frente. Aleluia. Eu não olho para trás os meus pecados, mas eu olho sempre o que Jesus fez. Glória. Os discípulos estavam desesperados. Não havia mais esperança. Jesus morreu, foi enterrado, já é o terceiro dia, disseram que ele ia ressuscitar, mas até agora nada. Quando você faz as coisas, quando você vislumbra as coisas, e aquelas coisas te marcam. Ah, teve um dia naquele culto. Não esqueça não, esse negócio, não, que todo culto é a mesma coisa, não. Teve um dia especial que Deus moveu os céus só para falar com você. Não esqueça. Teve aquele dia que tudo parecia perdido, aí Deus abriu uma porta. Aleluia. E você escapou. Não esqueça. Teve aquele dia que você já não acreditava mais, aí Deus falou contigo. Não esqueça. Glória a Deus. Os discípulos estavam desesperados, eles estavam caminhando para Emaús. Eles estavam se lamentando. Jesus se aproxima, eles não sabiam ainda. Jesus se aproxima, fala com eles e conversa. E fala: mas você, de onde você é que não sabe o que tem acontecido? E Jesus fala, começa a explicar as coisas sobre Ele próprio. E aqueles homens vão ouvindo, se interessam pela conversa, chegam no destino e dizem: fica conosco. Jesus entra para ceiar com eles e Jesus pega o pão. Escute isso aqui. Ninguém parte o pão como Jesus. Ensine isso. Ensine isso aqui. Ninguém parte o pão como Jesus. E quando eu estava meditando nisso, eu pensei: coisa tremenda, não é? Irmãos, olha o que a Bíblia diz sobre Jesus partindo o pão. Alimento, substância, vida, pão, tudo isso. Se os seus pecados, Paulo vai dizer, eu acho, quem mais teve pecados, mais lhe será perdoado. Não é? Aleluia. Lembre de você. Porque ninguém parte o pão como Jesus. Você lembra quem você era? Você lembra como você era? Você lembra que você reagia a tudo? Tudo você queria revidar? Você lembra de onde Jesus lhe tirou? Aleluia! Você não deveria estar aqui porque você não merece, mas Jesus partiu o pão conforme a sua necessidade. Irmãos, escute isso aqui. Em alguns momentos das nossas vidas nós começamos a nos sentir superior. Eu agora sou crente e aquele ali não é. Mas lembre-se que foi Jesus quem partiu o pão com você. Aí aquele discípulo já desesperado, Jesus tomou o pão. E eles lhes contaram o que lhe acontecera no caminho. Lucas capítulo 4, 24, 35. E como deles foi conhecido no partir do pão. Tradição. Lá na ceia, lembra? Quando Jesus partiu o pão,
Sabe o que é que os discípulos estão dizendo aqui? Ninguém parte o pão como ele. Eu conversei com ele pregou para mim, eu senti uns calafrios, eu senti uns arrepios, mas pregação fervorosa, até o pastor que é meio frio tem. Agora partiu o pão como Jesus, só ele. Aleluia! Lembre-se que ele partiu o pão com você. Este é o meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Quando os discípulos que estavam entristecidos viram Jesus partindo o pão, eles se lembraram, é Jesus. Não reconheceram a sua face, não reconheceram o seu jeito de caminhar, o seu jeito de falar, mas o jeito de partir o pão. É verdade, aleluia. Era o mais miserável pecador, mas Jesus partiu o pão com você. Não tinha crédito, não tinha moral, não entrava na casa de ninguém, porque todo mundo desconfiava que ele podia passar a mão em alguma coisa, mas agora Jesus partiu o pão, e ele agora tem confiança para contar os dízimos da igreja, para pregar na igreja, para visitar a casa do obreiro, para visitar a casa do irmão. Quem fez? Jesus partiu o pão. Aleluia. Não esqueça que serviu para você, que não valia nada, serve para aquele outro que não vale nada também. Está para entender isso? Aleluia. Você precisa contar, queridos. Você precisa ver Jesus partindo o pão. Ative a sua memória. Olhe as cicatrizes. Aleluia. Isso aqui é forte. Não cometa os mesmos erros dos seus pais. Não cometa os mesmos erros dos seus pais. Estamos falando do povo de Israel sem memória. Estamos falando de uma nação que foi chamada por Deus. Mas sabe o que acontece? Quando Jesus chega, quando Jesus aparece, quando Jesus começa a pregar, aqueles homens vão se defender, dizendo que são melhores do que os seus pais. Mateus 23, 29. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Aí Jesus vai dizer assim, olhem para a cicatriz. 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, e a uns deles matareis e crucificareis. Mas eles não estavam dizendo que jamais fariam isso? Um dos nossos grandes erros na nossa vida é que a gente pensa sempre no futuro e esquece de olhar os nossos erros do passado. Quem olha o erro do passado, irmão, não comete o mesmo erro de novo. Quem olha em que errou no passado, não comete o mesmo erro novamente. Olhe para as cicatrizes, reveja suas cicatrizes. E os outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Jesus está dizendo o seguinte, Jesus está dizendo, olha, vocês não disseram que nunca matariam os profetas? Eu vou enviar profetas e vocês vão matar. E sabe por que eles faziam isso? Porque eles não tinham entendido qual foi o motivo que os pais deles mataram os profetas. Foi porque duvidaram, foi porque não creram, foi porque preferiram ficar nos seus próprios pecados. E agora eles estão repetindo
os seus erros. Jesus está dizendo uma mensagem para nós nesses dias. Cuidado para não estar condenando os erros que estamos praticando. Ele está dizendo, nunca vamos matar os profetas. Nunca mataríamos os profetas. Se existíssemos no tempo do nosso pai, jamais faríamos isso. E Jesus está dizendo, e vocês estão fazendo justamente, ou farão justamente isso. Sabe por que isso acontece? Porque a gente perde memória. A gente perde memória. A gente perde uma noção importante daquilo que Deus já fez no passado. Eu não quero que você perca essa relação. Deus fez no passado. E Deus estava repetindo agora com Jesus. Deus está falando diretamente com o seu povo. A promessa que ele fez de falar ao seu povo, que ele disse, olha Moisés, eu levantarei um profeta como tu. A ele, vocês devem ouvir, o que estavam fazendo aqueles homens, não estavam olhando o erro dos seus pais. Não estavam verificando o Deus que eles serviam. E agora eles se deixaram contaminar pelos costumes das nações. Mas amados, esta noite o Senhor me fez lembrar de algumas coisas. Esta tarde, enquanto eu meditava, o Senhor me fez lembrar de algo. E eu preciso lhe fazer também um memorial. Não permita que os seus filhos vejam você passar sem que eles saibam o seu testemunho. Ah, mas não vou falar não, meu passado é muito feio. Pula a parte que você não quer contar, mas não deixa de contar o que Deus fez, como Ele te transformou, quem você era, os pecados que você cometia, porque senão seus filhos vão pensar que você sempre foi bonzinho, e vão pensar que lá no mundo, quando você vivia antes, também podia se viver bem bonzinho, mas você precisa dizer para ele que no mundo sempre foi a mesma coisa, dor, pecado, lascívia, idolatria, roubos, lá sempre foi sedução, pornografia, sempre foi assim. Não deixe de contar para o seu filho de onde você veio. É verdade. Tem umas coisas que você precisa reviver, para que outros não precisem viver. Eu vou falar algo aqui. Bebida e direção não combinam. Quantos já ouviram isso na televisão? Mas tem gente que já viveu isso na pele, verdade? Acidentes, morte, cicatrizes. Como é que você viu acontecer antes e está praticando a mesma coisa hoje? Dá para entender isso? Quantas pessoas que viram na pele, sentiram na pele, carregam cicatrizes, e hoje você encontra praticando o mesmo que levou ele a ter a cicatriz. Você percebe isso aqui? Meu irmão, não cometa os erros dos seus pais. Não cometa o erro dos seus pais. Tem coisa que é para abandonar, mas ele precisa reviver a história, ele precisa reviver a cicatriz, para ele se lembrar como foi que aconteceu. Verdade, aleluia. E nós ficamos escondendo certas coisas dos nossos filhos, quando nós deveríamos contar. Aleluia. A segunda coisa que nós precisamos reviver nos nossos dias é o nosso testemunho. Eu quero pedir a oportunidade aos irmãos para contar de novo aos meus filhos
E eu aproveito e conto para quem já ouviu mais uma vez. E conto para os que não ouviram também. O livro de Salmo, capítulo 116, versículo 14, diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Ei, Deus não mudou. Glória, aleluia. Queridos, ou nós lembramos as pessoas, ou nós testemunhamos o que Deus já fez nas nossas vidas, as pessoas, ou nós vamos passar e elas não vão saber. É verdade. Ficam sem memória. Mas esta noite Deus me chamou para lhe despertar. Para despertar meus filhos. Na minha infância eu tive policitemia. Eu sei que alguns aqui já ouviram essa história. O aumento de glóbulos vermelhos. Mas Deus colocou no meu coração: lembre o que eu já fiz. É o aumento de glóbulos vermelhos no sangue. Na época, a dificuldade financeira era grande. Nós não tínhamos recursos. Passei muito tempo sentindo muitas dores nas pernas. Essa semana, falando para a minha mãe, na mensagem do Dia das Mães, eu disse que eu me lembrava da beliche e das pernas para o alto. Eu estava falando de minha dor. Porque muitas vezes eu amarrava o cinto ali da beliche, né? Fazia a volta do cinto, colocava as pernas para conseguir, ou para tentar dormir, de dores nas pernas. Porque esse problema, que eu ainda não sabia o que era, eu só sentia as dores. Eu tinha muitas dores nas pernas, dores que os irmãos não podem saber. Era muita dor. Não dá para dimensionar aqui. E quando eu vim para Salvador, para tentar descobrir o que me fazia aquilo, eu descobri aqui que eu tinha um aumento nos glóbulos vermelhos. Um aumento demasiado. Eu vim dizer aos meus filhos que Deus não mudou. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vim a Salvador. Fiz os exames. Fui receitado. Voltei para a Feira de Santana. Ainda não sabia qual era o motivo daquele aumento. Mas muitas vezes, ao sair do culto, eu passava na casa da nossa irmã e enfermeira, chamada Diva, e eu tomava uma bezetacil todos os dias, durante 6 meses. Voltei para Salvador. Para espanto dos médicos, os glóbulos vermelhos tinham aumentado. Voltei para a Feira de Santana com uma nova prescrição. Porque eu não sei. Agora você vai tomar uma de 5 em 5 dias. Fiz o tratamento. Voltei para Salvador. Ainda tinha glóbulos vermelhos demais. Nada tinha melhorado. Pelo contrário, só fazia aumentar. Nessas idas e vindas da igreja, passar na casa da irmã Diva, chorando em lágrimas, a minha mãe disse assim: meu filho, faça um voto a Deus. Eu não entendia direito aquilo. Onde minha mãe queria chegar, eu disse: mas voto de quê? O que eu posso dar a Deus para que Ele me cure? Ela disse: faça um voto. Em todo lugar que você chegar, você vai dizer que Ele lhe curou. Aleluia, estou pagando meu voto hoje na congregação do bairro Machado e aos ouvidos do povo de Deus. Cheguei em casa, dobrei os meus joelhos, fiz a oração de uma criança que sentia dores. Senhor, me cura, e onde eu chegar, eu vou contar que Tu me curou. Aleluia. Aleluia. Queridos irmãos, não deixe os seus filhos serem enganados por mensagem que Deus não faz, ou que Deus não é, ou que Deus não pode.
conte a eles o que Deus faz. Aleluia. Eu não sei em que exato momento Deus me curou. Eu sei que eu faço exame de sangue todos os anos. E o meu sangue não dá mais nada. As dores nas pernas não existem. Mas eu vou continuar contando, porque foi Deus quem fez. Deus não mudou. Aleluia. Eu peguei hoje à tarde, enquanto eu meditava, chorando. E Deus falou assim comigo, vai lá no versículo. Gálatas capítulo 1, versículo 8, eu fiz uma pequena mudança e falo sem medo, autorizado por Deus. Mas ainda que nós mesmos, ou os nossos vizinhos, ou quem sabe os nossos familiares, ou alguém que se introduza no nosso meio, porque vivemos no mundo, tem o cara do trabalho, não é Samuel, tem o pretendente da sociedade, tem alguém que chega perto, ainda que nós mesmos, ou os anjos do céu, vos anunciem um outro Deus, além do que já foi o que lhe curou, foi o que lhe batizou com o Espírito Santo, foi o que ainda cura. Se alguém chegar anunciando um outro Deus, diga a esta pessoa, você é anátema, porque eu conheço Deus que me curou. Glória. Aleluia. O Deus que me curou não é os deuses daquelas nações que Israel permitiu, que foi servir aqueles outros deuses, porque Israel não conhecia, não lembrava, não fazia questão de lembrar o que Deus que nós conhecemos fez com eles no Egito. Aleluia. Mas eu não vou permitir, você não pode permitir que na sua casa seja pregado outro Deus. Aleluia. Você não pode permitir que na sua igreja seja pregado outro Deus. Aleluia. Glória. Se alguém chegar anunciando um outro Deus lá na sua congregação, Glória. se alguém chegar anunciando outro Deus na sua casa, diga, você é anátema. Ah, mas me prove na Bíblia que eu estou errado. Eu conheço Deus, falei com Ele, oro, converso com Ele, Ele me curou, Ele me restaurou, foi Ele quem me deu força nas minhas pernas para caminhar. Eu não vou negar o que Ele fez. Aleluia. Oh, glória. O Deus que eu sirvo, o Deus de Israel, que Israel deixou se perder, é o Deus de Israel, o Deus de Isaías 43:13. Aleluia. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Os globos vermelhos tinham resistido a todo tipo de medicamento que eu tomei, mas eles não puderam resistir ao Deus da minha mãe. Aleluia. Oh, glória. Aleluia! Oh, glória. Daniel 6:27 é o Deus dos meus pais. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Glória. Irmãos, depois de um tempo, eu fui pesquisar sobre essa doença. Eu fui procurar saber, quando ela não tem origem por outra doença, por outra enfermidade, então chama-se de policitemia vera. Não tem cura. Aleluia. Mas o Deus dos meus pais é o Deus que livra do poder da boca dos leões. Glória. Era para viver com ela, é uma doença congênita. Oh, glória, Jesus. Você desenvolve ela normalmente a partir de 60 anos de idade. Eu comecei na minha infância, é uma coisa rara, mas aconteceu comigo. Aleluia. Aleluia. Mas naquele dia que minha mãe disse, faça um voto a Deus, ela não estava pensando em um Deus de parede, nem um Deus das nações. Ela estava falando do Deus de Israel, o Deus que livra da forte e poderosa boca dos leões. Aleluia. Meu Deus do céu, aleluia.
Oh, glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Nós ainda não sabíamos o diagnóstico, mas o Deus da minha mãe sabia. Daniel capítulo 2, versículo 22. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Eu não vou permitir que quando eu passe da minha vida, os meus filhos não saibam quem é o meu Deus. Oh, glória. Aleluia. Oh, glória a Jesus. O meu Deus não é um Deus que revela coisas pela metade. Ele revela o profundo e o escondido. Faz chamar das trevas para a luz. Transforma, liberta. É poderoso para curar. Quem é o nosso Deus? É o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória a Deus. Eu não vou deixar os meus filhos se esquecerem. Quero terminar. Abra sua Bíblia, por favor, e leia comigo. Isaías 64, 4. Tenha isso na sua memória. Aleluia. Quando você estiver conversando com seus filhos, você lembra: olha, ele é o Deus que curou o meu filho, o pastor Barrete. Olha, você viu ele contando, ele tinha uma doença, era incurável. Foi Deus que me curou. Sabe, você não tem experiências próprias. Conte a história de Israel. Conte a história de quem você conhece. Conte algum livramento que Deus lhe deu. Temos aqui muitos casos. Talvez alguns aqui podem ter testemunhos recentes. O meu que foi contado hoje é um testemunho antigo. Mas eu creio que Deus tem aqui no nosso meio grandes testemunhos de cura, de libertação. Tem gente que beijou a cova, mas voltou de lá, porque Deus é poderoso e fiel. Deus ainda é o mesmo Deus. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti. Fique de pé. Glória. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Jesus. Maravilha. Irmãos, quando eu disse que se alguém pregar outro Deus, por favor, considere anátema, porque esse aqui é o Deus que eu sirvo, e é o Deus que você deve crer e acreditar e confiar. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha, aleluia, que no dia que eu me prostrei para orar, minha mãe faz um voto, ele ouviu a minha oração, aleluia, que trabalha para aqueles que nele confiam. Aleluia. Esse é o meu Deus. Aleluia. Eu não vou permitir que costumes, que falas, que internet, que professores, que talvez teólogos digam aos meus filhos quem é o meu Deus, porque o meu Deus quem conhece sou eu. Glória a Jesus. Ah, mas eu vi ali e tal, falaram tal. Não, quem conhece Deus sou eu, que confio nele, que me agarro nele, que dele não largo. Eu conheço a Deus, você conhece a Deus. Não permita que engane a tua família. O Deus dos céus é o Deus todo-poderoso, que desde a antiguidade ninguém ouviu falar. Um Deus além de ti, que trabalha para os crentes, trabalha para você.